Já alguma vez olhou para um saco de nozes a pensar que tinha nas mãos o segredo para um coração forte e uma mente afiada? Compra-as no supermercado, cheias de boas intenções, imaginando todos os benefícios que leu numa revista ou que ouviu na televisão. Mas e se eu lhe dissesse que, sem se aperceber, a forma como come estas nozes pode estar a sabotar a sua saúde? A verdade dolorosa é que este superalimento, quando consumido de forma errada, pode causar inchaço, ganho de peso e até interferir com a sua medicação essencial. É um paradoxo frustrante. Aquilo que fazemos para nos ajudar pode, na realidade, estar a prejudicar-nos discretamente, dia após dia. O segredo não está em deixar de comer nozes, mas sim em evitar alguns erros muito comuns que a maioria de nós comete sem sequer desconfiar. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros perigosos que precisa de evitar ao comer nozes, para que possa finalmente aproveitar todos os seus incríveis benefícios sem qualquer risco. E fique até ao fim, porque o último erro é o mais surpreendente de todos e pode estar a afetar a sua saúde neste exato momento sem que se aperceba. Vamos então começar pelo primeiro erro, que é tão comum que quase todos nós, em algum momento, já o cometemos. É o erro de comer demasiadas nozes de uma só vez. Parece contraintuitivo, não é? Se algo é saudável, mais quantidade deveria ser ainda melhor. Infelizmente, com as nozes, não é bem assim. Imagine o seguinte cenário. O Sr. Antônio, depois de uma consulta onde o médico lhe recomendou comer mais frutos secos para o colesterol, decide levar a sério a recomendação. Todas as noites, enquanto vê o telejornal, senta-se no seu cadeirão com uma tigela grande cheia de nozes e vai comendo distraidamente. Sente que está a fazer um grande favor a si mesmo. No entanto, passadas umas semanas, começa a sentir-se desconfortável, com a barriga inchada, muitos gases e até notou que a roupa começou a ficar um pouco mais apertada na cintura. O que se está a passar? O Sr. Antônio está a cair na armadilha do excesso. As nozes são incrivelmente nutritivas, é verdade. Estão repletas de gorduras saudáveis, como o ômega 3, que são maravilhosas para o nosso cérebro e coração. Também tem proteínas, fibras, vitaminas e minerais. O problema é que também são muito densas em calorias. Uma pequena quantidade já contém muitas calorias e gordura. Quando comemos uma tigela inteira, estamos a consumir, sem querer, uma quantidade enorme de calorias que o nosso corpo, se não as gastar, vai armazenar em forma de gordura. Além disso, a elevada quantidade de fibra, que é ótima em moderação, pode ser um choque para o nosso sistema digestivo se consumida em excesso de uma vez. O resultado é precisamente o que o Sr. Antônio sentiu: inchaço, gases e desconforto abdominal. O nosso intestino não consegue processar tanta fibra e gordura de repente. Há ainda outro fator. As nozes contêm algo chamado ácido fítico. É uma substância natural que a planta usa para se proteger, mas no nosso corpo pode dificultar a absorção de minerais importantes como o cálcio, o ferro e o zinco. Comer uma quantidade exagerada de nozes aumenta a ingestão deste ácido, o que pode ser prejudicial a longo prazo. Então, qual é a solução? A moderação é a palavra de ouro. A dose diária recomendada de nozes é, geralmente, 1 punhado. Para sermos mais precisos, isto equivale a cerca de 30 gramas, o que corresponde a aproximadamente 7 nozes inteiras. Pode parecer pouco, mas esta quantidade é suficiente para obter os benefícios sem sobrecarregar o seu corpo. Uma dica prática é, de manhã, separar a sua dose para o dia. Coloque as 7 nozes numa caixinha ou num pires. Assim, sabe que aquela é a sua quantidade e não cai na tentação de comer mais. Em vez de as comer todas de uma vez como um lanche, experimente integrá-las nas suas refeições. Parta 2 ou 3 nozes e coloque por cima das suas papas de aveia ao pequeno almoço. Junte outras 2 ou 3 picadas à sua salada do almoço. E talvez use as restantes num iogurte natural ao lanche. Desta forma, distribui o consumo ao longo do dia, o que é ainda mais fácil para a digestão e ajuda a manter os níveis de energia estáveis. Lembre-se, com as nozes, a qualidade e a consistência são muito mais importantes do que a quantidade.
Um pequeno punhado todos os dias é muito mais benéfico do que uma tigela cheia uma vez por semana. Agora que já sabemos a importância da moderação, vamos a outro erro que está diretamente ligado à forma como preparamos as nozes antes de as comer. Algo que quase ninguém faz, mas que pode transformar completamente a sua experiência digestiva. Este segundo erro é não demolhar as nozes. Pode parecer estranho, não é? Demolhar nozes? Nós estamos habituados a demolhar o feijão, o grão de bico. Mas as nozes? A verdade é que o princípio é exatamente o mesmo. Lembra-se do ácido fítico que mencionei há pouco? Para além dele, as nozes cruas também contêm inibidores de enzimas. Pense nisto da seguinte forma. A noz é uma semente. A sua missão na natureza é sobreviver até encontrar as condições ideais de umidade e calor para germinar e tornar-se uma árvore. Para se proteger até lá, ela tem estes mecanismos de defesa, como o ácido fítico e os inibidores de enzimas. Estes compostos funcionam como uma espécie de cadeado, mantendo os nutrientes da noz trancados e impedindo a sua digestão prematura por animais. Quando nós comemos a noz crua, sem a preparar, o nosso sistema digestivo tem de lutar contra estes cadeados. Os inibidores de enzimas podem dificultar o trabalho das nossas próprias enzimas digestivas, o que torna a digestão das nozes mais pesada. Isto pode levar a essa sensação de peso no estômago, inchaço e, em pessoas mais sensíveis, até mesmo a dores. À medida que envelhecemos, a produção de enzimas digestivas no nosso corpo tende a diminuir naturalmente, tornando-nos mais suscetíveis a estes desconfortos. Ao não demolhar as nozes, não só estamos a dificultar a nossa digestão, como também não estamos a aproveitar ao máximo os nutrientes que elas têm para oferecer. O ácido fítico, como já disse, pode ligar-se a minerais no nosso intestino e impedir que sejam absorvidos. Por isso pode estar a comer nozes ricas em zinco e magnésio, mas o seu corpo não consegue aceder a eles. A boa notícia é que a solução é incrivelmente simples: demolhar. O processo imita o que acontece na natureza quando a semente encontra água e se prepara para germinar. A água neutraliza os inibidores de enzimas e reduz significativamente a quantidade de ácido fítico. Basicamente, estamos a despertar a noz e a desbloquear todos os seus nutrientes, tornando-os muito mais fáceis de digerir e absorver. Como se faz? É muito fácil. À noite, antes de se deitar, coloque a sua porção de nozes numa taça. Cubra-as com água, de preferência filtrada, e adicione uma pitada de sal. O sal ajuda a ativar as enzimas que neutralizam os inibidores. Deixe a taça na bancada da cozinha durante a noite, por cerca de 7 a 8 horas. De manhã vai notar que a água ficou um pouco acastanhada. Isso é um bom sinal. Significa que parte do ácido fítico e dos taninos saiu para a água. Escorra essa água e passe as nozes por água limpa. Estão prontas a comer. Vão estar com uma textura mais macia e um sabor mais suave e menos adstringente. Se preferir a textura estaladiça, pode secá-las. A melhor forma é usar um desidratador ou o seu forno na temperatura mais baixa possível, com a porta ligeiramente aberta até ficarem secas e crocantes novamente. Depois pode guardá-las num recipiente fechado no frigorífico por alguns dias. Pode parecer um passo extra, mas a diferença que faz para a sua digestão pode ser enorme. Para quem sente desconforto depois de comer frutos secos, esta pode ser a solução que procurava. É um pequeno ritual que transforma a noz de um alimento bom num alimento excepcional para o seu corpo. Já vimos que a quantidade e a preparação são fundamentais. Mas e a qualidade do que compramos? Isso leva-nos ao terceiro erro, que é comprar nozes já partidas e, pior ainda, guardá-las de forma incorreta. Todos nós já o fizemos. Vemos aqueles sacos de miolo de noz já pronto a usar. Parece tão prático e econômico. Mas há um perigo invisível à espreita: a oxidação. As gorduras ômega 3, que são a grande estrela das nozes, são extremamente delicadas e sensíveis. A casca da noz é a embalagem protetora perfeita que a natureza criou. Ela protege o miolo da luz, do calor e do oxigênio, os 3 grandes inimigos destas gorduras saudáveis.
A partir do momento em que a casca é removida, o miolo fica exposto e começa um processo de degradação chamado oxidação. As gorduras começam a ficar rançosas. Uma noz rançosa não só tem um sabor desagradável, amargo, por vezes a lembrar tinta ou cartão velho, como também é prejudicial para a nossa saúde. Quando ingerimos gorduras oxidadas, estamos a introduzir no nosso corpo radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que causam danos às nossas células, promovem a inflamação e contribuem para o envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de várias doenças crônicas. Ou seja, ao comer uma noz rançosa, estamos a fazer exatamente o oposto daquilo que pretendíamos. Em vez de combater a inflamação, estamos a promovê-la. Pense naqueles dispensadores de frutos secos a granel nos supermercados ou nas bancas de feira, onde os sacos de miolo de noz ficam expostos à luz e ao calor durante horas ou até dias. É muito provável que essas nozes já tenham iniciado o seu processo de oxidação. O mesmo acontece em nossa casa. Se comprar um saco de miolo de noz e o deixar na despensa, no armário da cozinha, especialmente se for perto do fogão, ou de uma janela onde bate o sol, está a acelerar este processo. Cada vez que abre e fecha o saco, entra mais oxigênio. O calor do armário faz o resto. Em pouco tempo, as suas nozes saudáveis transformaram-se em algo que pode ser prejudicial. Então, qual é a melhor abordagem? A opção ideal é comprar as nozes com casca. Sim, dá um pouco mais de trabalho parti-las, mas assim tem a garantia de que o miolo está fresco e protegido. Pode usar um quebra-nozes e partir apenas a quantidade que vai consumir nesse dia ou para 2 ou 3 dias. Se essa opção não for prática para si, a segunda melhor escolha é comprar miolo de noz de uma fonte de confiança. Procure embalagens que sejam opacas e, se possível, seladas a vácuo. Verifique sempre a data de validade. Quando chegar a casa, o armazenamento é crucial. O lugar para guardar o miolo de noz não é na despensa. É no frigorífico. Coloque as nozes num recipiente de vidro ou plástico bem fechado para as proteger da umidade e dos odores de outros alimentos. No frigorífico, elas mantêm-se frescas por várias semanas. Se comprou uma quantidade maior e quer conservá-las por mais tempo, o melhor lugar é o congelador. Num recipiente ou saco adequado para congelação, as nozes podem durar até 1 ano sem perder a sua qualidade. Pode tirar apenas a porção que precisa. Elas descongelam em poucos minutos. Um teste simples que pode fazer sempre é cheirar as nozes antes de as comer. Elas devem ter um cheiro suave e agradável a noz. Se cheirarem a mofo, a ranço ou a qualquer outra coisa estranha, não arrisque. É melhor deitá-las fora. Proteger a frescura das suas nozes é proteger a sua saúde. Manter as nossas nozes frescas é essencial, mas é igualmente importante pensar com o que as estamos a comer. E isso leva-nos diretamente ao quarto erro, que muitos cometem na esperança de serem mais saudáveis, mas que acaba por ter o efeito contrário. Este erro é combinar as nozes com alimentos pouco saudáveis. É o que se chama o efeito de auréola saudável. Pensamos que, como as nozes são boas para nós, se as adicionarmos a um doce ou a um prato menos saudável, estamos a tornar esse prato magicamente mais nutritivo. É uma armadilha mental em que é fácil cair. Pensemos em alguns exemplos muito comuns. As nozes caramelizadas ou açucaradas. São deliciosas, claro, mas estão cobertas por uma camada de açúcar que anula muitos dos benefícios. O açúcar causa picos de glicemia, promove a inflamação e contribui para o ganho de peso. A noz está lá, mas vem acompanhada do seu pior inimigo. Outro exemplo clássico é o bolo de noz. A Dona Maria, com a melhor das intenções, faz um bolo de noz para a família todos os domingos, pensando que é uma sobremesa mais saudável por levar nozes. No entanto, a receita tradicional leva grandes quantidades de açúcar, farinha de trigo refinada e, por vezes, manteiga ou outras gorduras menos recomendáveis. O resultado final é uma bomba de açúcar e calorias que, apesar de saborosa, não é a melhor forma de consumir nozes regularmente se o nosso objetivo é a saúde. O mesmo se aplica a muitos chocolates com nozes, bolachas ou misturas de aperitivo que vêm carregadas de sal,
óleos fritos e outros aditivos. Nestes casos, a noz serve mais como um pretexto do que como um verdadeiro benefício. Então, como devemos combinar as nozes? A regra de ouro é juntá-las a alimentos que já são, por si só, saudáveis e nutritivos. Queremos que a noz complemente e enriqueça uma refeição, não que sirva para justificar o consumo de algo que não nos faz bem. Pense em combinações simples e naturais. Ao pequeno almoço, em vez de um bolo, junte umas nozes picadas às suas papas de aveia, a um iogurte natural sem açúcar ou a uma taça de fruta fresca. Vai adicionar uma textura crocante, gorduras saudáveis e proteína que o vão manter saciado por mais tempo. Ao almoço ou ao jantar, em vez de as usar numa sobremesa pesada, polvilhe nozes picadas por cima de uma salada colorida, de uns legumes cozidos a vapor como brócolos ou feijão verde, ou até por cima de uma sopa de legumes. Elas dão um toque especial e aumentam o valor nutricional da refeição. Para um lanche a meio da tarde, a combinação perfeita é um punhado de nozes com uma peça de fruta, como uma maçã ou uma pera. A fibra da fruta, juntamente com a gordura e a proteína da noz, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, dá-lhe energia de forma gradual e evita os picos de fome. Ao focarmos-nos nestas combinações simples e integrais, garantimos que estamos a receber todos os benefícios das nozes sem a bagagem extra de açúcar, sal e gorduras prejudiciais. É uma mudança de perspectiva. Em vez de usar as nozes para salvar um prato, usamos os pratos saudáveis para celebrar as nozes. Agora vamos ao quinto e último erro. Este é talvez o mais subtil e tem a ver com algo muito importante para a nossa saúde geral, especialmente quando tomamos medicação. É o erro de ignorar as possíveis interações das nozes com os seus medicamentos. Esta é uma área que muitas vezes passa despercebida. Comemos os nossos alimentos saudáveis, tomamos os nossos comprimidos conforme receitado pelo médico e não pensamos que uma coisa pode estar a interferir com a outra. No entanto, as nozes, por serem muito ricas em fibra, podem afetar a forma como o nosso corpo absorve certos medicamentos. A interação mais conhecida e estudada é com a medicação para a tireoide, especificamente a levotiroxina, que é a substância ativa em medicamentos como o Eutirox ou o Letter. Milhões de pessoas, especialmente mulheres depois dos 60, tomam este medicamento todos os dias para tratar o hipotiroidismo. A regra para este medicamento é muito clara. Deve ser tomado em jejum, de manhã, apenas com um copo de água, e deve-se esperar pelo menos 30 a 60 minutos antes de comer. Por quê? Porque a levotiroxina é muito sensível, e a sua absorção pode ser drasticamente reduzida pela presença de alimentos no estômago, especialmente alimentos ricos em fibra, cálcio ou ferro. As nozes enquadram-se perfeitamente nesta categoria. Se tomar o seu comprimido para a tireoide e logo a seguir comer um pequeno almoço com papas de aveia e nozes, a fibra presente nestes alimentos pode ligar-se ao medicamento no seu estômago e intestino, impedindo que uma parte significativa seja absorvida pela corrente sanguínea. O resultado é que o seu corpo não recebe a dose completa de que precisa. A pessoa pode começar a sentir os sintomas de uma tireoide subativa, como cansaço extremo, dificuldade em perder peso, névoa mental ou queda de cabelo, mesmo estando a tomar a medicação todos os dias. Ela e o seu médico podem pensar que a dose precisa de ser aumentada, quando na realidade o problema é simplesmente o momento do pequeno almoço. A solução não é de todo deixar de comer nozes. A solução é o tempo. Respeite rigorosamente o tempo de espera recomendado pelo seu médico ou farmacêutico após tomar o seu medicamento. Se a recomendação é de 1 hora, espere 1 hora. Este pequeno ajuste no seu horário matinal pode fazer toda a diferença na eficácia do seu tratamento. Embora a interação com a medicação da tireoide seja a mais documentada, o princípio pode aplicar-se a outros medicamentos também. Alimentos ricos em fibra podem retardar o esvaziamento do estômago, o que, por sua vez, pode alterar a velocidade de absorção de outros fármacos. Por isso, a recomendação mais importante que lhe posso dar é a seguinte: isto não é um conselho médico. A atitude mais segura e inteligente
é ter uma conversa aberta com o seu médico ou com o seu farmacêutico. Leve uma lista dos seus medicamentos e descreva a sua dieta habitual. Pergunte-lhes diretamente: eu costumo comer nozes e outros alimentos ricos em fibra. Há alguma interação que eu deva conhecer com os medicamentos que estou a tomar? Qual é o melhor horário para os tomar em relação às minhas refeições? Eles são as pessoas mais qualificadas para lhe dar um conselho personalizado e seguro. Esta conversa é um ato de responsabilidade para com a sua própria saúde. E assim, percorremos um caminho para entender melhor este pequeno tesouro que é a nós. Percebemos que, como em tudo na vida, o equilíbrio é a chave. Nem muitas, nem poucas, a porção certa. Vimos que um simples gesto, como passá-las por água, pode transformar a digestão. Aprendemos que a frescura é rainha, e que a casca é a melhor guardiã dos seus tesouros, e que o frigorífico é o seu melhor amigo. Conversamos sobre como é importante escolher bem a companhia para as nossas nozes, preferindo a simplicidade de uma fruta a um bolo cheio de açúcar. E por fim, o ponto mais sério: a importância de conversar com o nosso médico sobre a nossa alimentação, para garantir que os nossos remédios funcionam como devem. Lembrem-se, o objetivo não é criar regras rígidas ou tirar o prazer de comer. Pelo contrário, é dar-vos o conhecimento para que possam desfrutar das nozes e de todos os alimentos da forma mais segura e benéfica possível. Pequenas mudanças como estas que falamos podem ter um impacto gigante no nosso bem-estar, na nossa energia e na nossa clareza mental. Não se sintam sobrecarregados. Comecem com uma coisa. Talvez esta semana experimentem demolhar as nozes. Na próxima, verifiquem onde as estão a guardar. Um passo de cada vez. Agora gostava muito de saber de si. Qual destes erros o surpreendeu mais? Já cometi algum sem saber? Ou talvez tenha uma dica especial sobre como gosta de comer as suas nozes de forma saudável? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa, e eu adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples de viver com mais saúde e alegria depois dos 60. Muito obrigado por me fazerem companhia hoje. Cuidem-se bem, comam com sabedoria e prazer. Lembrem-se sempre que cada dia é uma nova oportunidade para nutrir o corpo e a alma. Um grande abraço e até a próxima.